Leandro Quadros versus Vailate. Quem está com a razão? Olá, meu nome é Sérgio Brant, você está no canal A Voz da Profecia. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe com seus amigos, divulgue esperança. Temos que comparar uma palavra para fazermos uma boa exegese. Nós temos que ver todas as ocorrências de uma palavra no corpo escriturístico. Como eu mencionei aqui, o Novo Testamento menciona 12 vezes Rorama. E em todas as ocorrências, se você ler como uma visão sobrenatural, Rorama se encaixa perfeitamente nas 12 ocorrências. Mas, como eu não terei tempo de ler todas elas, tenho todas elas aqui disponíveis, eu quero citar uma que ajuda, na verdade, a desmentir num certo sentido. Não estou dizendo que o reverendo está mentindo, não é isso, mas que ajuda a contradizer esse pensamento. Atos capítulo 12, versículo 9. Olha o que diz o texto. E Pedro, saindo, o seguia ao anjo, e não sabia que era real. Aqui aparece a palavra grega aletes, real, verdadeiro, genuíno. Aletes é a raiz verdade, não é? Isso, mas aí seria aletheia. Né? Aqui, sim, aqui quer dizer algo verdadeiro, real ou genuíno. O que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão, Rorama. Para o autor, para Lucas, autor do mesmo evangelho que ele citou agora, Rorama é uma visão sobrenatural, ou como ele mencionou, simbólica, enquanto que aletes é contrastado. Isso significa que Rorama não pode ser visto do jeito que o pastor mencionou, que o professor Leandro mencionou. Senão eu teria que explicar como entender Atos 12, 9. Repetindo, e Pedro saindo seguia o anjo, e não sabia que era real, aletes, real, verdadeiro, genuíno, não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma Rorama, uma visão. Então ele contrasta Rorama com aletes. O Leandro Quadros, como sempre, foi genial, sensacional. Na verdade, usado por Deus, né? Para ser mais claro, né? Sempre dependente do Espírito Santo. Deixou que a Bíblia falasse realmente aquilo que ela quer transmitir. Pois bem, quando você vai aqui em Mateus 17, versículo 1 em diante, você percebe os detalhes. Eu vou comentar já já a questão ali dos pontos que ele colocou sobre Rorama, mas veja só. Versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo. Isso aqui é importante você ter em mente, ó. Tomou Jesus consigo 3 personagens, tá? Pedro e aos irmãos Tiago e João. Qual era o nome dos personagens? Pedro, Tiago e João. 3. Tá? E os levou em particular a um monte, conhecido como monte, ficou conhecido, né, como monte da transfiguração, e foi transfigurado diante deles, ok? No versículo 3, olha só que interessante, isso aqui o Vailate deveria ter se atentado também, deveria ter comentado, por que não? Veja, e ficou só em Rorama daqui, Rorama dali e tal. E eis que lhes apareceram, preste atenção nesse verbo, apareceram. Quem? Moisés e Elias falando com eles. Eu quero começar pela essa última parte, depois eu volto na questão de apareceram. Falando. Moisés e Elias, 2 varões, como diz o texto de Lucas, tá? Lucas, por exemplo, 9, no versículo 31, diz assim, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória, ou seja, de Cristo, né? E os 2 varões, não espíritos desencarnados, 2 varões, que com ele estavam. Lá no versículo 33, foi que quando Pedro falou, Senhor, se quiseres faremos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Foi aqui que o Vailate ele comenta, não, mas eles não sabiam o que diziam. Quando você vai para 1 Pedro, 2 Pedro, na verdade, capítulo 1, 16, Pedro diz assim, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Segundo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós quem? Pedro, Tiago e João. Então nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós vimos. Quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Este é meu filho amado em quem me comprazo.
Ora, esta voz vindo do céu, nós quem? Pedro, Tiago e João. Nós a ouvimos quando estávamos, de novo, quem são eles? Você já sabe, né? Quando estávamos com ele no Monte Santo, que é o Monte da Transfiguração. Pedro falou, não foi coisa inventada, nós vimos. A parte que o Vailate não citou, que deveria ter citado, que ele ficou só nessa questão de Horama, é a questão do verbo apareceram, do grego ofte, que é um auristo indicativo, voz passiva, terceira pessoa do plural, ok? Que vem do verbo horal. Horama vem de horal. Isso ele não citou. Por que não? Ele cita, se eu não estiver enganado, essa obra aqui também, tá? É o léxico do Edward Robson. E ele cita também esse daqui, quer ver? Ó? Que é essa obra aqui, ó. Essa obra. Domínio semântico, tá bom? Johannes Lu, Eugênio Nida. Veja bem, ele cita Horama. Veja que, eu não sei se vai dar para você ver, 24, né? Olha acima um pouquinho o que está escrito aqui. Vai falar sobre Horama, antes um pouquinho fala sobre o verbo horal. Por quê? Porque no versículo 17, no capítulo 17, melhor dizendo, versículo 3, e diz, eis que lhes apareceram, e do ofte, autois Moisés, ou seja, e apareceram. No grego, esse ofte, como eu já falei a questão aqui, vem do verbo horal, que o domínio semântico vai trazer da seguinte maneira: ver, visão, vista, horal. E aí vai citar o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Foram vistos. Olha só, foram vistos. Será que isso aqui era algo sobrenatural? Será que Jesus foi visto de fato ou não? Ou era uma visão holográfica? Quando você vai lá embaixo, Horama, derivação de horal. Veja que Pedro, Tiago e João, eles viram a Moisés. Aí, horal, ofte vem de horal. Horama também é derivada de horal. Ok? Se eu, por exemplo, pegar a Septuaginta, essa obra aqui, e eu for lá para Deuteronômio 4:34, quando vai falar das pragas, se você pegar a tradução Viva 2002, você vai perceber como a tradução fica clara, né? Da questão dos milagres que aconteceram ali. As pragas que foram vistas. E qual é a palavra que aparece lá? Quando fala grande espanto, em algumas traduções. Se eu não me engano, aparece megalois horamassim, se eu não estiver enganado. Entendeu? Então, horamassim, que vem de horama. As pragas não foi uma visão sobrenatural, ela aconteceu de fato. Capítulo 26, versículo 8 de Deuteronômio, também na Septuaginta, aparece essa mesma palavrinha, né, que vem de horama. Agora, preste atenção. No vídeo, o Vailate cita Atos 12, versículo 9, que vai falar que é um contraste entre Horama e Aletés. Horama, Aletés. Que, por exemplo, ele vai falar que existe um contraponto. Ele pensou que era era algo real, mas era o quê? Uma visão. Então ele contrasta. Mas esse texto, de maneira isolada, solto, será que eu posso fazer da mesma forma? Eu vou fazer como ele fez, que não tinha nada a ver com a transfiguração, né? Ele está pegando o termo, a parte semântica, né? Eu pego, por exemplo, Daniel, capítulo 12, no versículo, na verdade, capítulo 10, versículo 1, diz assim, ó, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira. A palavra era verdadeira. Entendeu? Na Septuaginta, é aletés também. Aletés. A palavra era verdadeira. E envolvia grande conflito. Ele entendeu. Olha só, não existe contraponto aqui. Ele entendeu
entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Orama. Veja que aqui não há contraponto algum. Vem do hebraico aqui a palavra visão, maré, né? Então aqui não existe contraponto. Se você pegar, por exemplo, Atos 7,31, vai falar da sarça, né? Onde o anjo do Senhor aparece ali. E nós cremos que seja o próprio Cristo que apareceu, né, na Septuaginta, quando apareceu lá em Êxodo 3, Egoimi, né? Ali você vai perceber que é Jesus quem estava falando, comparando com João 8, 56 a 58. Enfim, e lá, quando Moisés se aproxima daquela sarça, que aquela sarça queimava, mas não se consumia, e o que ele viu ali? O anjo do Senhor. Aparece na Septuaginta, Orama, Orama. E ali não foi uma visão holográfica. Ali era de fato o anjo do Senhor. E aí você vai ver a questão ali, ora anjo do Senhor, Malach Adonai, e ora o próprio Senhor. Que ali é a pessoa de Jesus Cristo. Aí o Rodrigo Silva ele fala de uma maneira magistral também, né? A questão de quando os egípcios eles iam na presença dos deuses ali, a questão de tirar sandálias, e o Rodrigo Silva vai explicar sobre essa questão, né? Eles tinham que tirar a sandália dos pés quando eles estavam diante de uma divindade. Ali eles estavam, o Moisés estava diante de uma divindade. Ali aquele anjo do Senhor era o próprio Senhor, era o próprio Jesus Cristo. E ali aparece Orama, Orama. Entendeu? E aí Moisés e Elias aparecem conversando. Moisés e Elias aparecem conversando com Cristo. Mas quando você pega Salmo 6,5, 115, 17 e 18, comparado com Isaías 38, 17 a 19, você percebe que os mortos não podem conversar. Não podem, eles não têm consciência. Eclesiastes 9, 5 a 6 e 10. Você pega, por exemplo, também Eclesiastes 3, 18 a 20, Jó 7, 7 a 10, 14, 12, 17 13 ao versículo 16, Salmos 13, versículo 3, Daniel 12, versículo 13, você pega Salmos 88, 12, 94, 17, 1 Coríntios 15, 51 a 53, 1 Tessalonicenses 4, 13 a versículo 16. Jesus cita lá, por exemplo, João 11, versículo 11 ao versículo 13, falando sobre que Lázaro ele não tinha conhecimento após a morte, ele estava morto, ele estava como se estivesse dormindo. Aqui ele usa a metáfora do sono, coimal, entendeu? Então, o Leandro Quadros foi sensacional nesse debate. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos e divulgue aí, tá bom? E se inscreva aqui no nosso canal para nos ajudar, tá bom? O canal daí está ainda com um número reduzido, mas com fé em Deus eu quero que ele vai se expandindo para que mais pessoas venham conhecer esses pontos aí que são abordados nos debates. E para nós adventistas, nós devemos ter em mente uma coisa. A serva do Senhor, ela diz que um dos maiores enganos de Satanás nos últimos dias seria essa ideia aí, né? Essa questão do espiritismo. Essa ideia aí, na verdade, da imortalidade da alma. E nós devemos divulgar, pregar, ensinar, ok? Forte abraço, que Deus te abençoe.